Boa noite, gente. Tudo bem? Nessa quinta-feira, quase aí final de semana, todo mundo pensando no que vai comer final de semana, nas reuniões de família, né? Hoje eu vim falar um pouquinho sobre algumas dicas que as pessoas me perguntam sobre alimentação, como é a minha rotina, ou o que eu posso dar de auxílio na questão dessa saúde que vocês podem estar tendo todos os dias, né? E assim, em primeiro lugar, que a nossa saúde ela tem que estar casada com a nossa felicidade, elas andam juntas. E isso é um ramo já de pesquisas que existem e comprovadas, que é a neurociência. Então, o que acontece? Uma partezinha do corpo de vocês, que é o intestino, é responsável pela felicidade de vocês, que é a produção de serotonina. Então, ela anda, sim, em conjunto com a saúde de vocês. Então, assim, a base da nossa saúde e felicidade, enfim, porque, como eu falei, tem que ter um equilíbrio, ela tem que estar casada com alguns princípios, que inicialmente, claro, e todo mundo já sabe disso, inicia com a nutrição, ou como nós gostamos de chamar na medicina preventiva ou na terapia preventiva, a prosperidade nutricional. O seu corpo, o nosso corpo, ele é feito de alimento, não só de alimentos, ele é feito de energia, vibração, emoção, né? Então, não é apenas o alimento, a nutrição, que vai ajudar vocês a terem essa saúde casada com essa felicidade e esse equilíbrio todo, né? Então, enfim, o nosso corpo é natureza. A mesma rocha que tem lá na natureza, os mesmos minerais tem nos nossos ossos, a mesma água que corre lá no rio, é a mesma água que corre nas nossas veias, deságua no nosso coração. Então, nós somos natureza. E como natureza, nós precisamos estar continuamente sendo nutridos de uma forma que potencialize as nossas funções. Juntamente com isso, que é a prosperidade nutricional, que é o que você vai escolher para nutrir o seu corpo, o que vai ser a melhor opção para fazer ele funcionar, otimizar sua mente, para você poder ter mais disposição no seu dia a dia. Então, isso é prosperidade nutricional. São as escolhas de alimentos que vão potencializar as suas funções, né? Ao mesmo tempo, nós temos que evitar expor o nosso corpo a coisas desagradáveis a ele, alimentos tóxicos, produtos que venham a agredir e a atrapalhar as funções dele, que uma das opções é os alimentos inflamatórios, xenobióticos, que a gente fala que são ricos em toxinas que atrasam o nosso metabolismo, por exemplo. Então, oi, Rodrigo, saudades de você já. E assim, além da nutrição, prosperidade nutricional, a gente tem essa parte de evitar o corpo à exposição de produtos tóxicos, nós temos que ajudar o nosso corpo nos processos de desintoxicação, de limpeza de células mortas, de produtos que não servem mais para o nosso organismo. Então, é uma constante, é um cuidado constante que a gente tem que ter. Então, alimentar-se bem é se amar, ter o seu amor próprio. Então, o seu cuidado com o seu corpo, o seu cuidado com a sua mente, é uma forma de amor próprio, de se cuidar, né? De se amar. Então, é isso que vocês têm que ter na cabeça de vocês. Primeiro lugar é se priorizar.
vocês são mais importantes do que o resto. E depois, posteriormente, vem o resto. Então, se eu não tenho saúde, eu não tenho como trabalhar direito, eu não tenho como cuidar de outra pessoa direito, eu não tenho uma qualidade de vida que vá me proporcionar a fazer o que eu estou acostumada a fazer ou ter minha rotina. Então, em primeiro lugar, é vocês se conscientizarem que o corpo precisa de rotina, o nosso cérebro precisa de rotina, precisa de disciplina. Senão, sem a rotina, fica muito fácil a gente cair em tentação, comer coisas que não servem, desistir dos nossos autocuidados. Então, é importante nós termos atenção ao nosso corpo, aprender a nos conhecer, a identificar o que as nossas doenças estão querendo nos dizer. Então, na medicina germânica, que eu vou estar falando um pouquinho ao longo dessas próximas lives, ela defende muito, assim como outras linhas de pesquisas, que as nossas doenças são resoluções de conflitos, são sinais, né, de que algo não está certo, né, e que a gente precisa entrar em contato com isso e procurar a melhor forma de cuidar, né? Então, nada mais é do que aviso, né? E o que vocês acham que é melhor? Prevenir ou remediar? O que é mais barato? Você tratar a doença instalada ou você procurar mudança e transformação da tua vida, dos teus hábitos, sejam eles alimentares, sejam eles emocionais, ou gastar com um psiquiatra, ou com um psicólogo, ou com um problema maior, um cardiologista, um neuro. Então, assim, sempre o ideal é o prevenir do que o remediar. Sempre o melhor vai ser nós cuidarmos do nosso corpo antes dele dar esses sinais de doença, de problemas. Então, o nosso carro, a gente não leva. Se é mais fácil você cuidar do seu carro do que você chegar e ter que levar ele para uma revisão e ter que, né, gastar um horror com esse cuidado desse carro, depois sendo que você poderia ter evitado, né? Então, assim, como evitar, como cuidar, como transformar a nossa mudança, começar já desde os nossos hábitos alimentares. Como eu já falei nas outras lives, tudo acontece de forma um passo de cada vez. Nós não podemos também querer uma mudança drástica da noite para o dia, né? Mas o que nós podemos e temos acesso é ao conhecimento. Então, assim, muitas vezes equivocado, claro, mas você sabendo exatamente o que você está comendo, para que está servindo aquilo, que função aquele alimento vai ter no seu corpo, você já sai na frente dessa defesa da sua saúde. Então, o conhecimento, ele previne doenças, ele cuida de você. Então, você tendo essa base essa curiosidade maior em se cuidar, em saber o que você está ingerindo, em saber como fazer isso de uma forma mais adequada, você já consegue, com pequenos ajustes na tua vida diária, você já consegue muito resultado, seja estético, seja na saúde, seja na tua disposição, seja na tua felicidade. Então, assim, eu vou passar aqui alguns rituais que eu, Giandra, aprendi com a minha especialização em terapia preventiva e medicina preventiva, com o Dr. Flávio Passos. E eu vou mostrar um pouquinho para vocês, falar um pouquinho da minha experiência,
fazendo essa rotina, que eu sigo à risca, né? O que me deu certo para mim, pode ser que não dê certo para você, cada pessoa é diferente, mas eu vou estar compartilhando aqui com vocês. E a primeira coisa que a gente tem que pensar é que o nosso corpo, ele é inseparável da nossa mente. Então, assim, se não queira ter um corpo maravilhoso, saudável, bem nutrido, se a sua cabeça não acompanhar. Se você é uma pessoa estressada, se você é uma pessoa que não sabe lidar com conflitos, se você é uma pessoa extremamente emocional ou extremamente preocupada, não vai casar, não vai haver equilíbrio entre o seu corpo e a sua mente. Então, a primeira coisa é você ter essa noção que nenhum dos dois se separa. A gente precisa nutrir a mente, nutrir nosso corpo, cuidar das nossas relações, né? Para a gente poder ter a excelência que a gente tem direito, que a gente quer para a nossa vida e para a nossa saúde. Ou seja, a nossa melhor versão. É o que eu falo muito para os meus pacientes. Todos vocês conseguem o que vocês querem. É só ter foco e é só vocês focarem que vocês podem ser melhores do que vocês foram ontem, né? Do que vocês, né? Amanhã melhor ainda do que hoje. Então tudo começa com a forma como você vê essa transformação de hábitos de vida, não de uma forma negativa, mas sim de uma etapa que você vai iniciar da sua vida, que vai te trazer longevidade, vai te trazer disposição, vai te trazer felicidade. E para isso, claro que a gente tem que fazer escolhas. Então, você vai optar sim por largar o churrasco de domingo ou largar o pão do francês de manhã cedo, mas você tem que ter na sua mente o seu objetivo. Não basta, é muito fraco o pensamento que eu quero fazer isso porque eu vou emagrecer. Não. Você tem que ter um objetivo maior, mais importante na sua vida para você largar seu pãozinho ou seu pudim. Enfim, isso tem que estar bem claro na nossa cabeça, né? O porquê que eu vou transformar o meu hábito de gordo em um hábito de uma pessoa saudável, magra. Então, tem que ter isso em mente. A primeira coisa que a gente tem que pensar também é que, como nosso corpo como natureza, nós somos dependentes da luz do sol, da água pura, do contato com a natureza, da alimentação, de toda essa relação de contato pele a pele. Então, tudo isso, a gente tem que pensar como que está a nossa relação em relação à natureza, como que a gente está se comportando. Você anda se expondo ao sol, pelo menos alguns horários do seu dia, para receber essa energia, para receber vitamina D, para receber todo esse calor corporal que vai ajudar nas suas funções metabólicas? Ou você está só trancado num escritório das 7 às 9 da noite e nem final de semana, que você está muito cansado, você não vai dar uma caminhada? Como que está essa qualidade desse teu contato a nível de vitamina D e de sol? A gente sabe que hoje no Brasil, vários estudos já comprovam que ele está em quinto ou sexto de um dos países que mais se compra Rivotril, né, que é aquele famoso remedinho para depressão, né, e para ansiedade, enfim, para deixar as pessoas menos, diminuir o sofrimento que as pessoas acreditam que essa medicação possa ajudar. Se eu falar para vocês que regulando esse contato diário de vocês com
o sol, com a exposição solar, com a absorção da vitamina D de vocês, vocês eliminam uma futura necessidade de aderir a um remédio tão maléfico para o corpo de vocês, que é o Rivotril. Vocês vão dormir melhor, a função de vocês vocês vão produzir no seu dia, vocês não vão estar cansados, vocês não vão estar se sentindo desanimados tão facilmente. Então, é um ajuste simples, né? Um horáriozinho do seu dia, ou tire uns 2 dias da semana para visitar um parque, para ter contato com a natureza, para caminhar. Isso já vai suprir essa deficiência de vitamina D que todo mundo tem, né? Por ficar trancado dentro desses consultórios, dentro dessas salas, desses escritórios. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer ao acordar, que eu faço, repetindo que eu estou colocando um ritual que eu aprendi com um dos melhores mestres em nutrição, e nutrição não só do corpo, né? Mas a primeira coisa que a gente deve fazer para o nosso benefício do nosso corpo, né, como um todo, é se expor antes de mais nada, antes de mexer no celular, antes de escovar dente ou qualquer coisa, é se expor à iluminação matinal, se expor à luz solar. Isso vai fazer com que o nosso corpo desperte os hormônios, né, do dia, que foram, digamos, desligados para o seu sono, né? E você vai já estar com o metabolismo um pouco mais acelerado, se expondo a essa luz azul que a gente chama, essa luz matinal, né? Então já vai despertar né? Você já vai despertar para um novo dia com mais disposição, né? Para as suas outras funções. Então, assim, posteriormente, nós pensamos que nós temos que pensar que durante o sono nós temos funções vitais trabalhando ali durante toda a nossa noite. São em torno de 8 horas, que é o ideal, né, para uma noite de sono adequada. Então, nós perdemos água, nós desidratamos durante o processo do sono. Então, nosso corpo, nosso cérebro, principalmente, é feito de água, nós somos água. Então, o que acontece? Se você acordar e ir para uma alimentação pesada, rica em açúcares e carboidratos, o que vai acontecer? O teu corpo ele está desidratado do sono, ele está precisando de algo que nutra rápido esse corpo e que seja que reponha esses minerais, esse líquido perdido durante esses processos que aconteceram à noite. Então, o que a gente precisa inicialmente ofertar para o nosso corpo? Água, fontes de água pura, melhor ainda se você puder agregar a esse copo de 300 a 600 ml de água na sua rotina matinal e antes até do seu desjejum, umas gotinhas de água, umas gotinhas de limão. No caso, eu faço com um limão inteiro, né? Mas o que o limão, essa água com limão em jejum, vai fazer no seu corpo? Ele vai fazer uma limpeza de todo o trato gastrointestinal. Vamos lembrar, então, que já vai me deixar feliz, porque meu intestino é o responsável pela minha felicidade, pela minha serotonina. Então, se eu estou limpando esse trato gastrointestinal, gastrointestinal com essa água com limão, eu vou facilitar todas as minhas funções metabólicas, eu vou facilitar tudo o que envolve a produção dessa serotonina também. Então, eu vou estar mais disposta, mais feliz para o meu dia que vem, para o meu decorrer do meu dia. Então, assim, essa é uma dica, a iluminação matinal, então, se expor a essa luz azul, né? Passando pela sua hidratação matinal, à base de água, água com limão, é a primeira refeição que a gente deve dar para o nosso corpo, é a primeira informação.
Sempre essa primeira informação, tudo que é dado nesse período pré-café, é absorvido muito mais rápido pelo nosso corpo e ofertado com muito mais agilidade, muito mais efetividade para o nosso cérebro. Então, a opção, muitas vezes, de vitaminas, suplementos, como, por exemplo, eu tomo alguns suplementos polivitamínicos do próprio método 5S, ômegas, clorela, espirulina, vitaminas, suplementos e complementos, eles são muito mais aproveitados quando ingeridos juntos nessa primeira etapa, juntos nessa primeira etapa do nosso dia, que casa ali, ou nessa hora da minha água, água com limão, minha hidratação matinal, ou na próxima etapa de alimentação, que seria o meu desjejum com o café. Então, assim, que eu vou passar um pouquinho mais para frente, porque eu não faço exatamente a água com limão e depois eu já vou comer. Não. Então, assim, hidratou o seu corpo, a gente precisa lembrar da nossa mente, né? Lembra que a nossa mente precisa de nutrição também. Então, assim, o que você pode estar fazendo depois que você tomou sua aguinha com limão? Simplesmente você vai ficar alguns minutos. Eu já faço a meditação, mas ninguém começa fazendo exatamente da forma como perfeitamente as coisas. Então, alguns minutos de silêncio. Isso vai progredir a uma meditação e uma cocriação e tudo mais, né? Como você treinando, como se fosse um exercício físico, você treina a sua mente para isso. Então, o que acontece? Alguns minutos de silêncio, ele ajuda a baixar a trabalhar algumas regiões do nosso cérebro não muito legais, que nos atrapalham, nos sabotam, são crenças limitantes. Então, minutos de silêncio, você se desligar de tudo o que está ao seu redor e concentrar na sua respiração, que é muito importante, uma respiração profunda, essa respiração que você sente que o oxigênio ele está realmente entrando em todo o teu corpo, passando por cada pedacinho, e você se desligar do resto, isso é nutrição para sua mente. Isso traz mais oxigenação cerebral, isso vai te trazer criatividade, foco, produtividade, e você vai começar seu dia diferente. Pela minha experiência, pela experiência dos meus pacientes, você começa o dia realmente de uma forma melhor. Junto com essa meditação, esse silêncio que é importante, a nutrição para a nossa alma, digamos assim, é muito válido nós fazermos meditar pensar sobre a gratidão. Tire uns minutinhos nesse momento de silêncio para você agradecer. Pense no que pelo que você é grato, né? Então, eu costumo pedir para os meus pacientes, e isso está sendo bem legal, a fazer a tarefa do pote da gratidão. Então, eu vou falar para vocês como que funciona. Primeiro, você tem que, tudo na nossa cabeça, no nosso cérebro, é por etapas, né? E ele grava muito mais a riqueza de detalhes. Então, a gente precisa primeiro pensar, visualizar, se você é grata pela sua casa, pela sua família, pela noite de sono que você teve, pelo dia que está tendo oportunidade de fazer diferente. Então, você vai mentalizar. Isso já começa uma meditação. Então, você vai mentalizar sobre as
ao que você deve a sua gratidão. Depois de você pensar, você vai sentir. Então, o sentimento é muito importante porque é o que vai transformar o seu dia. Não basta você pensar, ai meu Deus, obrigada por essa comida que está aqui agora, graças a Deus, né? Não, não basta. Você precisa pensar e sentir essa gratidão dentro de você. E para a gente concretizar mais ainda essa gratidão, você vai anotar. Você vai sempre ter um caderninho e você vai anotar o que você é grato no dia de hoje e colocar no seu potinho da gratidão. É bem legal porque no final de 30 dias você abre, você lê. Então, isso a gratidão, ela estimula muito a nossa felicidade, o nosso senso de ir em frente, de agradecer cada vez mais, porque quanto mais a gente agradece, mais a gente recebe. E assim quanto mais a gente se doa, mais a gente recebe. Então, evita de você cair naquela rotina de reclamar, de, né, julgar, de, né, ele evita da sua vibração energética cair, né? E assim você está sempre bem, você está sempre de bom humor, ou na maioria das vezes, porque você já começou o dia bem. Então, isso é a minha dica, né? Então, luz matinal, né? Se expor a essa luz matinal, a luz azul, passando para a sua hidratação matinal, então, água, de preferência 300 a 600 ml, água com limão, trabalhar nosso intestino ali, pode tomar o seu kefir à base de água, ou agora tem um outro que é o kombucha, também nesse período da manhã, o desjejum, a base de líquidos, de água, é muito bem aceito pelo nosso corpo. Ele ajuda muito nas nossas funções. Então, essas questões de água, kombucha, kefir, que vai nos ajudar mais do que uma refeição pesada à base de pão, de farinhas, de doces. Passado essa parte da meditação e da gratidão, parece uma eternidade, gente, mas eu acordo e faço isso em, no máximo, 15 a 20 minutos. E depois você passa para a ativação do seu corpo. Como que você vai fazer isso? A ativação do seu corpo, você vai fazer num banho, né, que você vai trabalhar contrastes de temperaturas. Como que isso vai ser? Você vai tomar um banho morno, né, que já ativa a tua circulação, já vai ajudar algumas funções, né, de desintoxicações. E, posteriormente, pelo menos um minuto desse seu banho, geralmente no final, você vai colocar gelada, água gelada, pelo menos um minuto. Já existem estudos comprovando que esse banho gelado, ele ajuda a ativar áreas cerebrais responsáveis que no caso de uma depressão crônica, problemas psicológicos bem importantes, ele previne esse tipo de problema, ele ativa áreas que aumenta a oxigenação cerebral, estimula o nervo vago, que nos dá raciocínio lógico, nos dá criatividade também, nos ajuda em resoluções de conflitos, estimula o nosso bom humor. Então, assim, isso é a ativação do seu corpo. Você ainda pode potencializar esse banho, ou antes desse banho, ainda fazer uma atividade física, uma corrida, né, que é os pilares da nossa vida, é alimentação, atividade física e controle emocional. Então, assim, você pode ativar o seu corpo de várias formas, né? Desde fazendo uma caminhada, correr no mesmo lugar, fazer uma atividade e fazer esse banho de contraste. Então, tudo isso vai estimular o teu corpo a começar de uma forma legal esse dia
e com um sorriso no rosto, porque você vai estar de bem com a vida o dia inteiro. Tomou seu banho lá, beleza? Agora nós vamos entrar na parte de uma nutrição adequada, né? Que a primeira refeição é a refeição mais importante do dia? Sim, é a refeição mais importante do nosso dia. Isso não quer dizer que ela precisa ser um banquete e muito menos regada a açúcares, a carboidratos, a pão de queijo, né, a mamão. Então, assim, o que a gente tem que comparar que é de fácil entendimento? O nosso corpo é como se fosse uma fogueira. Se nós temos uma fogueira e alimentamos essa fogueira com gravetos, eles vão fazer uma labareda, né? E logo vai precisar de mais graveto. E mais graveto, e mais graveto, faz a labareda e baixa e mais graveto. Vamos pensar que os gravetos são os carboidratos e os açúcares. Então, esse ciclo de mais gravetos, mais gravetos, mais gravetos, ele nada mais é que o ciclo do açúcar e dos carboidratos no nosso corpo. Então, ele vai estimular a glicemia, aumento da glicemia, liberação de insulina, né, circulante no sangue, aumenta nosso êxtase quando a gente está comendo, dá aquela depressiva, né, depois de um tempo que você quer mais, quer mais, quer mais. Então, isso é o ciclo dos açúcares. Se você começa seu dia com uma alimentação à base de carboidrato e açúcares, você já inicia o ciclo. Então, daqui meia hora você quer novamente gravetos, e mais gravetos, e mais gravetos, e mais gravetos. Então, isso é que provoca as doenças, isso que provoca o excesso de gordura, porque você entra num ciclo vicioso. E não traz uma nutrição efetiva para o teu corpo. É uma coisa muito fraca em nutrição, seguir essa rotina. Diferente de nós usarmos para a nossa fogueira toras, né? As toras, elas vão queimar gradativamente, e vai durar muito mais tempo esse fogo, não é? Então, quem que faz parte dessa, que seria as toras no nosso organismo? Fontes de energia no nosso corpo, duradouras, que não engorda, que me ajuda a ter concentração, a ficar feliz o dia todo, a ter disposição. São as gorduras naturais. Então, quem são essas gorduras naturais? Óleo de coco, a manteiga clarificada, a gordura, toda essa parte de castanhas, enfim. Isso nos ajuda a manter a nossa nutrição durante o nosso dia, né? Da sensação de saciedade. Então, nós precisamos saber escolher também o que a gente quer para o nosso corpo. Ou aquele imediatismo, aquela escolha que daqui a um tempo você vai querer, em pouco tempo você vai querer novamente ser abastecido, porque teu corpo, ou ele vai querer ser abastecido pelo primeiro alimento que você deu, que foi o carboidrato, e entrar naquele ciclo vicioso, ou ele vai querer ser abastecido, é questão de treino para o teu corpo, por gorduras boas, gorduras do bem, gorduras naturais, né? Entra abacate, né? Até a própria banana da terra, enfim, que tem uma quantidade de gordura interessante. A parte dos queijos, né? Quanto mais curado, melhor, né? Porque a caseína já não está tão presente nesse queijo, quanto mais curado. Então, assim, tudo isso é escolha de como você quer a qualidade do seu corpo e a qualidade do seu dia, né? Qual que você quer, qual é a potencialidade e a sua eficiência que você quer para o seu dia. Então, seguindo essa linha, o meu desjejum, claro que cada pessoa vai ter sua escolha, né? O meu desjejum, eu sigo
as orientações, então, desse meu mestre, que é um café que se chama, tem um nome lá em inglês, eu não falo inglês, então eu vou falar que é um café à prova de balas. Então, como que é este café para que é perfeito para o teu corpo, que vai te trazer nutrição durante ao longo do seu dia, vai te deixar saciado, vai levar suas vitaminas para o seu cérebro com embrulhadinhas para ir liberando aos pouquinhos durante seu dia. Então, assim, como que ele é? Como que vai nesse café? Então, assim, pode ser um café tradicional seu, você optar, mas de preferência grãos que estejam livres de agrotóxicos, que não tenham sinais de pesticidas, quanto mais orgânico, melhor. Eu sei que a gente tem dificuldades de ter acesso a esse tipo de alimento aqui, né? Mas pode ser o seu café solúvel mesmo. Então, você vai fazer, como de costume, o seu café, e você vai misturar, acrescentar neste café, de costume, a manteiga clarificada, pode ser até uma colher de sopa. A manteiga, gente, ela não engorda, pelo contrário, ela destrói umas moléculas de gordura, ela nos ajuda no nosso emagrecimento, ela vira ela é chamada gordura carreadora. Então, o que seria isso? Ela embrulha todas as tuas vitaminas, né, que estão ali naquele café, naquele café da manhã, a parte alimentar que você vai fazer, ou o que você já tem de vitaminas, e ela vai embrulhando, deixa embrulhadinho e vai liberando para o seu corpo aos poucos. Então, ela te ajuda nessa questão de saciedade, de você não querer comer toda hora, né? Enfim. Então, o que a gente vai fazer? Você primeiro, inicialmente, misturou água fervente ao seu café e deixa lá 2, 3 minutinhos para a molécula, para o café soltar suas vitaminas, seus nutrientes nessa água. Aí sim você mistura a manteiga, porque ela vai ser a que vai carregar toda essa potência desse café à prova de balas para os teus órgãos, para o teu cérebro, enfim, ela que vai levar. E o óleo de coco, que é uma das substâncias mais puras e mais potentes, nutrientes que existem na natureza. Então, você vai ter aí e sem adoçar, lógico, porque a gente quer treinar, lembra o nosso corpo a querer sempre mais gorduras e não açúcares ou carboidratos. Então, você vai fazer esse café solúvel, mais a manteiga, mais o óleo de coco. Eu ainda gosto de temperar esse café, eu coloco gengibre, eu coloco canela em pó, cacau 100%, às vezes eu até coloco uma barrinha um pedacinho da barra de chocolate 100% cacau ou 90% cacau. E aí que está o segredo. Somente misturando esse café, ele não vai ter todo esse poder que eu falei até agora. Então, é preciso liquidificar esse café. Então, por que liquidificar? Porque aí todas esses super nutrientes que você agregou nesse café, eles vão se fundir quando você bate no liquidificador, eles vão se fundir e vão ficar mais potentes ainda, para levar os nutrientes ao seu corpo e te dar saciedade. Então, assim, a minha rotina é essa, né? Posteriormente, claro, eu como quando eu tenho fome. Então, assim, você tem que achar o seu corpo é o seu melhor termômetro, então ele vai te dizer quando você tem que comer ou quando não tem que comer. Claro, gente, que tudo é uma construção. Então, assim, quem não saiu de uma alimentação ainda muito errada,
tem que ir aos poucos, cada passo de cada vez, né? Então, é uma construção, né? Tudo você vai chegar a um ponto de excelência, sim, mas tudo tem que se transformar numa rotina, sim. Então, façam testes, né? Essa rotina, ela me ajuda muito diariamente, né? Então, eu acordar, eu desligo meu celular, até alguns pacientes falam, meu Deus, você não atende o telefone. Não, eu não atendo. Até às 8 horas, não adianta você falar comigo, porque eu não vou te responder, eu não vou te atender. Assim como das 9 em diante, das 22 em diante, é um momento crucial das suas funções. Você vai ter todo o benefício das funções atuando 100% durante o seu sono. Então, isso aqui, essa tela, a tela do computador, a tela do celular, o ficar jogando, o ficar assistindo antes de dormir, atrapalha na produção da nossa melatonina, que nos ajuda nas nossas funções cerebrais, que ajuda nas nossas funções metabólicas. Então, para bom entendedor, não dormir bem engorda. Então, assim, é difícil largar o telefone, é difícil largar o Instagram e as séries à noite, que você acha que, pô, trabalhei o dia inteiro, agora eu vou assistir um filme. É difícil? É difícil, mas é rotina. Troquem, substituam uma rotina ruim, mas que ilusoriamente dá prazer para vocês, por uma rotina boa e que aos poucos, ao longo prazo, vão te dar o mesmo nível de prazer. Então, por exemplo, o que seria bom a gente substituir à noite? Esse celular, essa TV, essa tela do computador, né, o excesso de trabalhos nessa luz que vai atrapalhar nossa melatonina, é substituir por um livro, né? Ler, ouvir uma música de boa qualidade. Esses dois juntos, ou estudar algo do seu interesse, né? Que é positivo, né? Junto com escutar uma música de boa qualidade, ele, além de ele trabalhar funções cerebrais que te preparam para você ter uma noite de sono de melhor qualidade, ele trabalha sinapses de pensamentos que vão cuidar da sua memória, do seu foco, da sua criatividade. Então, tudo isso é nutrição mental, é cuidado e planejamento de como você quer aquele dia seguinte. O próprio dormir, o ambiente que você dorme. Então, faça um teste. Durma alguns dias com aquela luzinha irritante do ar-condicionado, ou né, do celular na parede que ficou carregando aquela luzinha neon. Experimente colocar a outra parcela, outra metade assim e metade tapar essa luzinha do ar-condicionado com uma fita, né? Escurecer realmente totalmente o seu quarto. O parâmetro é que você não enxergue nada na sua frente e, e veja os resultados. Sinta em você os resultados de você dormir num ambiente totalmente escuro e silencioso e dormir num ambiente que tenha aquela luzinha irritante para você ver como tem diferença. Enquanto tiver aquela luzinha irritante, sua melatonina, seu corpo vai estar atento, ele vai estar querendo, ele vai estar desperto. Então, você não vai ter as suas funções realizadas de uma forma tão efetiva. Então, pode reter líquido, pode aumentar o peso no outro dia. É um monte de coisa chata que pode acontecer. Então, assim, nutrição, sono, relacionamentos, então é muito importante.
A nutrição, ela passa pelos nossos relacionamentos com pessoas que têm a mesma vibração, né? Então, quando a gente fala em detox, ele não é só do nosso corpo, ele não pode ser só baseado no nosso corpo. Ele precisa acontecer um detox de pensamentos, de relacionamentos. Então, assim, você você é o resultado das 5 pessoas com quem você convive, com quem você conversa, com quem você vive, né? Com quem você se relaciona. Então, se você faz tudo certinho com relação à sua nutrição, tenta ter uma rotina de pensamentos positivos e uma nutrição mental legal, mas você anda com pessoas que estão extremamente negativas, que reclamam o tempo todo, que julgam, que criticam, que não estão numa vibração positiva, que é a que você procura, de nada vai te ajudar os outros rituais. Então, assim, nós temos que nos preocupar também com a qualidade do que a gente escuta, do que a gente assiste. Eu sou suspeita para falar. Quem me conhece sabe que eu adoro filmes de selvageria, de ação, de guerra, de zumbi. Eu amo. Mas que qualidade eu quero ter de raciocínio, de pensamento, de nutrição mental, se eu só assisto programas de violência, de corrupção, de coisas negativas? O meu cérebro é uma esponja. Ele vai absorver isso e ele não sabe distinguir o que é real e o que é imaginativo. Então, ele vai tomar aquilo como realidade. Então, você vai, aos poucos, se transformando numa pessoa que está refletindo aquilo que você está comendo, assistindo e se relacionando. Então, isso também é importante, o detox emocional, né? As pessoas vão falar que você é metida, que você é chata, né? Que você se afastou. E isso é natural, você querer se afastar de pessoas que não estão na mesma vibe que você. É, Pelo contrário, a parte positiva disso é que você vai agregar, você vai ser um imã de pessoas positivas, de bem com a vida, que têm os mesmos pensamentos que você, que têm a mesma energia de você. Como eu já falei várias vezes, não queira resultado X fazendo Y. Não queira que toque, sintonizar a rádio 102 e tocar e que toque a 98 FM. Isso não vai acontecer. Então, a qualidade dos nossos relacionamentos é muito importante, né? Relacionamentos pessoais, familiares, com Deus, com a sua crença, né? Então, tudo isso é nutrição. Então, quando as pessoas me procuram querendo um simples método para emagrecimento, elas levam até um susto, porque elas se deparam com a quantidade de outros fatores que estão envolvidos numa qualidade de saúde e de emagrecimento. E não só a comida. Eu emagreço tendo pensamentos positivos. Eu emagreço se eu ando com pessoas magras. Eu emagreço se eu foco no meu objetivo e além da minha alimentação, no meu exercício físico. Então, tudo isso vem agregar na saúde de vocês e posteriormente no corpo que vocês querem ter mais definido, mais brilhoso, né? A gente sabe, e para quem não sabe, o excesso de açúcar, ele enruga a pele, enruga os órgãos, ele deixa rígido, ele deixa mais resistente
as membranas que revestem os nossos órgãos, então eles ficam muito mais difíceis para trabalhar, muito mais lentos. Então, tudo isso o açúcar provoca, né? Então, eu acho que eu resumi aqui nesse vídeo, não tão resumido, né? Mas eu tentei resumir a minha rotina, que eu não tirei do além, mas eu me inspirei num profissional que é um dos melhores do Brasil, e eu ainda arrisco dizer ainda do mundo, porque ele viajou o mundo inteiro em busca da melhor qualidade de nutrição e formas de que o corpo se adequa melhor a que tipo de nutriente, a medicina Ayurveda na Índia, a medicina preventiva nos Estados Unidos, a medicina tradicional, a nutrição tradicional. Então, eu estou passando um pouquinho para vocês do que eu tenho um acesso com o meu conhecimento, com o meu estudo, com a minha especialização. Eu espero ter ajudado, né, a todos e uma dica de experimentar, experimentem pelo menos semanalmente aí uma semaninha para ver como que vocês se sentem fazendo essa rotina. Com certeza vai mudar a vida de vocês, assim como mudou a minha. E eu espero, né, com essa live, ter ajudado vocês, ter colaborado mais um pouquinho com a qualidade de saúde de vocês. E eu fico à disposição, como sempre, né, para mais esclarecimentos, perguntas. Eu posso passar depois passo a passo dessa rotina para vocês. E, né, agora já está na hora de eu desligar tudo e ler meu livro para dormir, para minha rotina. Então, boa noite e até a próxima. Eu espero que ter colaborado aí. E essa live vai ficar aqui, quem quiser retomar para anotar a rotina vai ficar disponível, tá? Uma boa noite.